Você quer esconder no motel o que você não tem coragem de expressar. Por que você não posta hashtag no motel, seu canalha? Posta aí. Tá chateado comigo? Posta hashtag. Agora, se você for pro Butri, você pega na piscina. Aleluia, quem não me honrou na tribulação. Tô aqui no Butri, Lago Sul. Chupa, Satanás. Chupa, invejosos gospel. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. A partir do verso 10. Domingo passado nós lemos integralmente o capítulo 14 de Romanos, mas a nossa pregação só conseguiu contemplar metade do texto e a gente vai concluir a outra metade hoje. E a gente deu foco no domingo passado justamente nesse adestramento do foco evangélico para com o fraco na fé. Então o que a gente tratou domingo passado é que nem todo fraco na fé é fraco na fé, é mais mimimi gospel mesmo, assim, o batom da irmã, estou escandalizado. O irmão tem tatuagem, estou escandalizado. A gente explicou o que é escândalo no sentido honesto do texto, que é literalmente armar uma arapuca ou fazer uma armadilha para alguém sair de Cristo. Então, no final das contas, a gente está escandalizado com bobeira e aquilo que nós deveríamos estar escandalizado, nós não estamos. Por exemplo, se eu fosse pastor e tivesse no segundo ou terceiro casamento, era escândalo. Mas a bagunça está generalizada e ninguém está escandalizado. Agora, alguém na igreja fez tatuagem. Estou escandalizado. Não, você está de fuleiragem. Escandalizado não. Então, o que é ser evangélico? É estar focado na prática do que é fundamental. Então, a gente se tornou um celeiro de escândalos seletivos. Não sei se você já percebeu isso. Então, tem coisas que nós somos escandalizados, coisas que nós não somos. Então, a gente passa a banalizar o que é fundamental e aquilo que é periférico, que não é fundamental para a fé evangélica, ao ponto, por exemplo, vamos falar de usos e costumes sobre tatuagem? Tem gente perguntando a opinião de pastor e não tem gente perguntando a opinião de pai e de mãe. Aí está escrito palavras de Jesus dizendo: a oferta que você deveria ajudar os seus pais, você diz que é consagrada ao Senhor, você não está desonrando, não? O primeiro mandamento, que é honrar o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então olha só que estupidez. O pastor entra na tua vida e pode sair a qualquer momento. E você dá a ele um respeito que não é dele, não cabe a ele, não é da conta dele o que você faz com a sua vida. É da conta do pastor o que você faz com a sua fé. É por isso que virou essa bagunça generalizada de apostolado, pai na fé. Pastor, não tem, não, pai na fé. Paulo foi claro com Timóteo. Ele serve a mim como um filho serve ao pai, na fé. Mas Paulo não era pai das carências de Timóteo. Paulo não ficava ligando para Timóteo dizendo: que cavalo você vai comprar? Não gostei da cor do cavalo que você comprou. Você me deve submissão. Como que você faz uma viagem para Creta e não me avisa? E a igreja virou esse berçário de homens que você nunca viu, que entrou na sua vida por um acidente, pode sair a qualquer momento. Pastor entra, sai a qualquer momento da sua vida. Pai e mãe não. Aí vem você com a cara lavada perguntar o que eu acho de tatuagem. Eu dou na tua fuça, dizendo: o que teu pai falou? O que tua mãe falou? Então, se eu falar, a minha palavra tem mais peso do que a do teu pai e da tua mãe, deixa eu falar um negócio pra você. Você não entendeu o evangelho bulhufas. E pastor ama isso, porque, como eu disse domingo passado, pastor ama grana e controle. Aí vem você é meu baby, você é meu personal pastor, eu sou o baby gospel. O que o senhor acha? Não, envolver o caráter, aí eu vou ter o que falar.
Envolveu fidelidade nas relações, aí eu vou ter o que falar. Envolveu desvio de conduta, desvio de vida, desvio da Bíblia. Aí um pastor entra, gente, no que é fundamental, que é periférico, não. Mas a gente deu esse poder à nossa infantilidade. Renato Russo cantou isso, né? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Foi um monstro que a gente criou. A gente reclama que a igreja não vai bem, mas a igreja não vai bem por causa dos monstros que a nossa infantilidade tem gerado. Gente, eu me converti na Renascer em Cristo, já passou aqui pelo meu pastoreio, os pastores da época da minha conversão, já passou aqui pastor que me converteu viciado em pedra, já passou aqui pastor que me converteu divorciado. A gente quase que chutou a bunda de um pastor da minha época, da minha conversão, que hoje é um tarado gospel. Imagina, eu me converti há 21 anos atrás, esses homens estavam lá na minha conversão, passa 20 anos, eu estou firme, frutífero, focado, fiel, radical, crendo até na capa da Bíblia, mas esses homens deram tudo para os apóstolos. Aí tem gente endividada, porque os imóveis ficavam no nome do povo. Calote no nome de Jesus, foram embora, porque a sede é em São Paulo, o pau quebrou em Brasília. Se vira. Não, mas a igreja não é minha, mas está no teu nome, só lamento. Da minha época eu vi, irmão, as infantilidades onde a visão apostólica determinava até o divórcio do cara. Não, tem que divorciar, sua mulher é Jezabel. Tem que divorciar, olha só, seu casamento é um peso para a obra de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Não vem com esse papo que você está escandalizado, não. Porque se você tivesse, você estava metendo era ficha na falsa igreja, nos falsos pregadores. Você teria base bíblica para rejeitar o engano. Mas tem um monte de engano, um monte de mentira, um monte de toalhinha ungida, água benta, cajado de Abraão, campanha de não sei o quê, e você está calado. Você está escandalizado, não. Baixa a bola. Porque se você tivesse escandalizado, você ia fazer igual Jesus. Virar, às vezes, a banca dos mercadores. Aquilo é escândalo. Estou indignado com aquilo que estão fazendo com o evangelho. O que você faz? Você vira a banca dos mercadores. Agora, a cor do batom da irmã. Não. Isso não é escândalo. Isso é só adestramento. O evangelho, Jesus e a cruz nos chama ao discipulado. Adestramento é outra coisa. Adestramento é você repetir sem saber por que está repetindo, por causa do biscoito que você dá. Igual um cachorrinho pet. Senta, sentou, aí você, entendeu? É isso, infelizmente, que a religião evangélica fez com a maioria de nós nos últimos 30 anos. E por isso que a gente está hoje, como eu sempre digo, gigantes, como um oceano. Rasos, como uma piscina plástica de criança. Não conseguimos nos aprofundar no mínimo da fé a partir daquilo que verdadeiramente importa. A gente é especialista em banalidade. Mais uma vez eu estava pensando esse fim de semana, porque as más notícias não param de chegar, né? Mais uma vez é esse conservadorismo de 2 anos, 3 anos, né? Estamos já em 2021. Bolsonaro para cá, todo mundo conservador. Mas o que me dói na alma é ver líder evangélico ou católico, líder cristão, é ver político que se fundamenta na narrativa de que é cristão, que nós defendemos a família tradicional brasileira, que nós somos contra a agenda do mal, moralmente falando, que estão mais tendenciosas às políticas de esquerda. E às vezes eu sento no meu café assim, me perguntando, meu Deus, as pessoas não te amam e nem te temem. Porque como que a gente pode comprar uma briga pública de que
defendemos família e destruímos a família no particular, no privado. Às vezes eu sento assim, ó. Oh Deus, se eu fosse o Senhor, eu vivia bolado, assim, acordando e dizendo, vou desligar o ar do fulano, do Beltrano, do ciclano, porque assim, ó, é aquilo que o apóstolo Paulo falou. Entre os gentios, entre os pagãos, o nome de Deus é blasfemado por vossa causa. Então, assim, para mim, irmão, voltando à questão do escândalo, escândalo seria isso, comprar uma pregação pública enquanto se pratica uma destruição privada. Sou conservador, sou pró da família. Publicamente comprando essa briga. Aí você vai ver no privado destruindo o que defende publicamente. E a gente está discutindo se música secular é pecado, se tatuagem pode, se batom vermelho é de Deus ou da pombagira, e se tomar um vinho, perdeu a salvação. Aqui, ó, o quarteto do escândalo evangélico. E aquilo que verdadeiramente importa não nos escandaliza. Por exemplo, nossa agenda de avivamento é moral, mas a gente não está escandalizado com 35 milhões de pessoas que morrem por dia por causa da fome, isso mundialmente falando. A gente não fica escandalizado com crianças em situação de vulnerabilidade, de abuso, de fome, de abandono. É aquilo que eu falei sobre a criança possivelmente autista lá do Tonel. Já esqueceram, pô. Um monte de vocês fizeram textão há uma semana, já esqueceu, pô. Porque não trabalha de forma preventiva. Só trabalha na pressão quando o problema estoura. Mas não fica envolvido para trabalhar em nome de Deus para que socialmente a gente viva de maneira antecedida aos problemas. Se está escandalizado com a criança no hotel, no tonel, passa a viver como um cristão para que futuras crianças não entrem numa situação daquela. Então, olha só os escândalos. Tatuagem vai para o inferno. E se omitir a uma realidade como essa, vai para onde? Porque está lá em Mateus capítulo 25 e não tem pregador pregando, dizendo que a justiça social, no fim, também determina a salvação. As obras não salvam, como eu sempre ensino, mas elas determinam se você foi salvo. Porque quem é salvo porque foi justificado de sua iniquidade e pecado. Quem foi justificado progressivamente se torna justo, não por fonte em si mesmo, mas por imputação. É o termo jurídico. Eu imputo a você, eu transfiro a você a virtude de outro. Então foi imputado a nós a justiça de Cristo, foi justificado o nosso pecado e iniquidade. Passamos a ser justos, não tendo fonte de justiça em nós, mas tendo fonte de justiça nele. E quem foi justificado e se torna justo, chuta, pratica a... Olha! E por que você está escandalizado só com cerveja, vinho, sexo, homossexualidade e tatuagem, diabo? Por que tu não está comprando a briga que Jesus compraria se tivesse em vida, se tivesse em carne? Se Jesus estivesse aqui, entre nós no século 21, qual seria a sua ira? Qual seria seu motivo de indignação? Então não venha para cima de mim com esse papo que você está escandalizado por causa de usos e costumes. Sendo que nem Jesus, nem os profetas e nem os apóstolos se escandalizaram por estética. Eles se escandalizavam por essência. Os problemas que realmente importam para Deus, aqueles homens compravam briga. Mas a gente está comprando briga com aquilo que não importa, pô. Música secular não pode. O que não tem música secular, macho? Qualquer série, qualquer filme, qualquer cinema que você vá, olha que bobeira. Isso é berçário, moço. Chega da preguiça de conversar sobre isso, por favor. Vira a página. Está discutindo assuntos hoje. Os nossos filhos estão perguntando o que é relacionamento aberto. Por que não pode usar maconha se maconha é planta? É o que o menino está perguntando. Aí o crente está discutindo, irmão,
a pergunta que foi feita 30 anos atrás, se tatuagem é pecado, e o guri está perguntando por que não pode viver numa relação homossexual se é amor. E não sabe responder o mínimo, o básico. E quer vir falar de escândalo. Então a gente tem que virar a página dessas infantilidades, subir o nível e abraçar somente aquilo que está escrito. Paulo não disse a nós, olha, não vá além daquilo que está escrito, moço. É aquilo que eu comecei a pincelar domingo passado. As viagens evangélicas nos últimos anos foram tão grotescas, irmão, que vinha pastor ensinando que tem o sangue branco, o sangue vermelho normal, o sangue azul. Aí você pergunta, onde que está na Bíblia? O pitem tal é o portal para... Aí você pede uma sustentabilidade bíblica. Mas qual é o nosso problema? A gente ama esses mistérios, a gente gosta. Fala aí, se não gosta. Gosta de um enigma, entendeu? Olha, meu casamento tá ruim. A gente ama que vem um mago gospel, xerequeta, arabaçúbias. É porque vocês foram para o Nordeste em 2010 e compraram uma bugiganga lá, uma lembrança, fui para Maceió, e aquele barquinho que você trouxe para casa foi consagrado ao demônio tal e está na sua casa, e Deus está me dizendo que esse é o portal da legalidade. Do que abrir a Bíblia e dizer, mulheres, em tudo, sejam sujeitas ao vosso marido como ao Senhor. Maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é mais fácil demonizar do que obedecer. É mais fácil espiritualizar, criar um enigma para evitar o confronto da tua falta de caráter. É mais fácil botar o demônio no objeto. E com isso excluir responsabilidade. Com isso eu não estou dizendo também que não existem coisas consagradas, tá? Já não vai para o outro extremo, não, por favor. Respeita o que eu estou dizendo, no contexto que eu estou dizendo, ok? Mas tudo isso para dizer que os escândalos são infantis. Porque se vai usar a palavra escândalo, pega o espectro todo. Escândalo é tudo isso. Não pode dizer que escândalo é só isso. Você está aqui? Indignado, né? Mas está. Romanos 14, verso 10. Você, porém, por que julga seu irmão? E você, por que despreza seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas nada é bom quando alguém come algo que cause escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova,
Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo o que no passado foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e em uma voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente começou no domingo passado, o contexto do apóstolo Paulo aqui sobre escândalos são de coisas periféricas e não de coisas essenciais. Cristãos pós-modernos amam o recorte bíblico, né? Citei domingo passado, se não me falha a memória, Mateus capítulo 7, verso 1, onde o Senhor Jesus diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados. No verso 7, no verso 6, ele termina a reflexão do ensino sobre o não julgar, julgando, dizendo: não dê o que é precioso para você aos cães e aos porcos. Em outras palavras, porco só come lavagem. Então não dê o seu coração, nem o que é precioso à tua fé ou ao teu intelecto, a pessoas que vão desprezar aquilo que você quer ensinar com tanto apreço. Então, ou Jesus é paradoxal, controverso, ou a gente não entendeu o que ele quer dizer. Mas no Evangelho de João, também capítulo 7, se não me falha a memória, ele diz: julgai segundo a reta justiça. O que eu posso concluir de maneira direta e rápida sobre isso? Não julgue condenação nem salvação de ninguém. Não é mesa de trabalho nossa. Mas isso não se pode concluir isoladamente que nós não julgamos padrões. A pregação do Evangelho é julgamento, macho. É luz confrontando trevas. Como que você prega o Evangelho sem julgar? Porque ao pregar, você está deixando claro o que é verdade, o que é mentira, o que é erro, o que é acerto, o que é pecado, o que é santidade, o que é quem está santificado e quem está em pecado. Pregar é julgar. A grande questão é que a gente só usa a palavra julgamento como pejorativo, mas a gente pode usar uma das suas definições, crino, uma maneira de avaliar algo. Então, olha só, ele ensina em Mateus 7:1, não julgueis, e termina julgando. Então, ou ele é controverso, coisa que ele não pode ser, perfeito, santo, e ele é Deus, ou a segunda opção, que é a verdade, nós não entendemos o que ele quer dizer. E eu expliquei isso para você, o judaísmo procede dessa vigilância da salvação alheia. Ele confrontou isso, vocês não entram, nem deixam ninguém entrar. Vocês estão na porta da vida, cara crachá. E vocês não deveriam estar na porta avaliando salvação nem condenação. Entrem e usufruam. Estão perdendo tempo. Porque se Paulo aqui nesse contexto de Romanos 12, ao dizer para não julgarmos uns aos outros, isso é real, ele também é contraditório, porque lá em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao último verso do texto, ele julga o irmão imoral que deitou com a mulher do pai dele. Ele diz: expulse o imoral do vosso meio, um porco de fermento leveda a toda a massa. Ele diz: olha, o que eu vou dizer não se aplica aos do mundo. Porque ele diz: que crivo tenho eu para julgar os de fora? E ele termina a reflexão de 1 Coríntios 5 dizendo: os de fora Deus julga, os de dentro nós julgamos. Irmão, o evangelho vai tão além que o evangelho afirmou que nós julgaremos anjos. Imagina? A Assembleia dos Redimidos também ajudando Deus de alguma maneira a julgar aquilo que os anjos que se tornaram demônios fizeram. Então assim, evolua, moço. Saia desse evangelho da Bíblia de uma página só. Sabe nem sustentar o não julgueis. Não julgueis, tá bom? Discorra,
bíblica e teologicamente aí para ensinar a gente, não julgueis? Não sabe, porque sua Bíblia só tem uma página. Expulse ele. O bom é que o confronto da igreja em 1 Coríntios 1 gerou o arrependimento revelado em 2 Coríntios. Por que foi confrontado, se arrependeu? Porque se arrependeu, foi devolvido à coinonia. Mas se não tivesse sido confrontado, espera o irmão ter consciência. Quem não pecou, imagina, a igreja de Corinto e o apóstolo Paulo. Chega para Paulo, o cara deitou com a mulher do pai dele. Aí Paulo, não julgueis para não ser julgados. Aleluia. Imagina, aí vem Pedro dizendo, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, glória a Deus. Essa safadeza que está acontecendo no nosso... Que definição tem do crente para o incrédulo? Não tem distinção? Não tem fruto digno de arrependimento? Não tem obras procedentes da salvação? E obras procedentes da salvação são santificação, transformação, testemunho, mudança no caráter, na sexualidade, no casamento. Ou Jesus não faz diferença nenhuma, a gente só fica com o que os progressistas evangélicos ficam, Jesus histórico, aí esquece o Jesus bíblico e o Jesus Deus. Fica só com o exemplo que Jesus é uma alma de luz, para nos ensinar empatia, compaixão e inclusão. Mas se Jesus é Deus, o juízo começa. Ou você não leu João capítulo 1? A luz veio às trevas. A luz brilhou nas trevas. Isso é juízo, isso. Distinção. Juízo é distinguir as duas coisas, macho. O que é inferno e céu? Distinção. Li uma reflexão de C.S. Lewis hoje à tarde. Na eternidade, os ímpios terão tempo de sobra para praticar a liberdade que tanto requeriam. Tome! C.S. Lewis disse isso, a eternidade é isso. Deus dizendo para alguns, vocês disseram, seja feita a vontade de Deus. Venham para cá. E vocês tomem o que vocês pediram, que é, seja feita a minha vontade. Tome sua vontade, tome sua liberdade e dane-se eternamente com ela. Qual o contexto do não julgar em Romanos 14? Julgar o trivial. Você julga como crente o essencial. E o que é, pastor, julgar o essencial e o trivial? Essencial é julgar aquilo que a Bíblia julga. Trivial é julgar aquilo que a Bíblia não julga. Por exemplo, um dia vim com a camisa do Flamengo no culto. Terceira Guerra Mundial. Onde que está escrito que eu não posso vir com a camisa do meu time para um culto, animal? E a idolatria. Não, é só gol. Acabou, moço. Entendeu? Acabei de postar no meu Instagram, nem vi o resultado do Palmeiras, só vi na minha timeline, postei lá, utilidade pública, hashtag Palmeiras não tem mundial. Mas olha só, fica uma discussão superficial daquilo que a Bíblia não define como essencial. A espiritualiza, entendeu? O quê, pastor, no púlpito com a camisa do Flamengo? E o pau quebrando naquilo que importa e ninguém chocado, e aquilo que é superficial. Paulo já tinha tratado disso em uma das suas cartas. Vocês são rígidos, não olhe, não toque, não prove, mas isso não tem poder nenhum para refrear as obras do corpo, Paulo disse. Pelo contrário, gera sensualidade. Eu não assisto Big Brother, aleluia. Não tem que assistir mesmo, mas não assistir para se tornar sensual, ao invés de ser santo, ser sensual, se vender como santo. Não assisto futebol. Não jogo futebol. Tem igrejas que proíbem futebol, é do diabo. Mas o pastor, eu não vou entrar, irmão, porque eu concluí que a quantidade de gente no inferno é mais de pastor e padre, macho.
É a lenha do negócio, entendeu? É a lenha do fogo eterno, é nós pastores e os padres. Aí proíbe, é a santidade do proibicionismo. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí quando você chega perto, está o povo praticando um monte de servergonhice, gente, naquilo que é importante para o evangelho. Aquilo que não é importante, cria uma doutrina humana do proibicionismo, como se proibir fosse santidade, mas proibir sem transformar aumenta o problema, aumenta a ruptura do problema. É controle do corpo, é ascetismo. Não transforma. Proibicionismo não é santidade. Santidade é o desenvolvimento da consciência, e por causa da consciência você diz: não, nesse contexto eu vou ferir a fraqueza do meu irmão. Nesse contexto eu não estou glorificando Deus. Isso é santidade, macho. Santidade é uma decisão por causa da transformação da consciência. Posso, mas não irei, porque nesse contexto vai gerar um dano. Então, olha só, os dois são sensuais. O proibicionista pode ser sensual e o sou livre em Cristo, você é religioso, também pode estar em outro abismo. Porque no contexto eu posso avaliar. Eu acho que eu dei esse testemunho aqui para você, se não dei, vou dar. A gente está em janeiro, fevereiro. Foi quando que eu fui para Recife antes da plantação? Dezembro? Dezembro fui em janeiro. Dezembro fui em Recife para dar apoio às vítimas de um pastor abusador que está preso preventivamente há uns 6 meses. Aí a promotoria e o próprio juiz foi ouvir as vítimas, acho que 8 vítimas, e eu fui lá para dizer: meu amigo, cara feia, tem medo de cara feia não, tem medo de bicho papão não. E as meninas tudo com medo, e eu fui lá para dizer: estamos aqui, ué. Morre todo mundo junto. E nessa, irmão, aqueles momentos assim de solitude, de crise, você fala: meu Deus, eu deixei minha esposa, a igreja que eu pastoreio, meus filhos, para vir aqui para resolver um problema que não deveria existir. Pastor abusador. Não deveria existir. Deixei a minha paz, paguei do meu bolso a passagem, os irmãos conseguiram a hospedagem lá para mim, mas eu falei: meu amigo, peguei um avião, vou abrir mão de 4 dias daquilo que eu deveria estar fazendo em Brasília para vir confrontar uma situação que não deveria. E me colocaram perto de Porto de Galinha, fui numa segunda, fui lá, conheci as vítimas, abracei, oramos juntos, conheci os pais, as partes envolvidas, e depois me mandaram: pastor, separamos um hotel para você de um amigo nosso lá perto de Porto de Galinha, fica lá 5 dias para se livrar dos demônios. E fiquei lá, bolado com Deus, chateado mesmo. É igual o salmista ou Paulo dizendo: como homem, pensa num negócio chato. Eu bolado, porque na minha mente, querendo ser mais sábia que a mente de Deus, eu falei bem assim, eu não falei, óbvio, não quero afrontar, blasfemar contra o meu Senhor, mas o balãozinho na mente dizendo: o Senhor está fazendo errado. Que olha só, o Senhor deveria usar o coronavírus para matar um cara como esse. E na minha cabeça, não devia nem estar aqui, um monte de pastor sem caráter, que o Senhor podia usar o coronavírus. Tem um monte de gente boa morrendo por causa do vírus, e o povo ruim ficando. Aí vem assim o Espírito Santo, aí você fica as camadas resistentes, não deixando o Espírito penetrar, aí o Espírito até vem dizendo: rapaz, é um dom, eu levo o justo para que ele saia desse campo de batalha terrível que é esse mundo caído, e eu deixo o ímpio aí, para acumular ira mesmo, acumular boleto. Assim, para chegar no fim e dizer: te dei 70 anos, te dei uma timeline de 70 anos para tu se arrepender, e tu não se arrependeu, agora tu vai pagar tudo sem juros.
Mas mesmo assim eu ali, ó. Fui pra praia. Aí o mais chato, moço, é que você entra no Uber, aí você vê o cara meio assim, aí daqui a pouco, 5 minutos, cara, Pastor Anderson, né? Aí você, que droga. Me deixa bolado aqui, macho. Eu não quero ser pastor, não quero falar com ninguém. Aí você desce, você vai comer a tapioca. Aí tá lá, daqui a pouco, pastor, sou da Borra de Leve, tal, meu Deus, sua vida. Olha, isso aqui é o pastor Anderson, e eu. Aí você vai pro restaurante. Aí no restaurante, aí você já vê que a pessoa já. Pastor Anderson, né? Pastor Anderson, Pastor Anderson. Falei, eu vou sumir. Aí eu fui para uma praia isolada. Ali em Porto de Galinha. Aí fui para a praia, na cadeira, chateado com Deus. Parecendo aquele meme lá do narco, sabe? Assim, ó. Olhando para o nada. Sem rumo. Sem esperança naqueles dias. Sentei e disse, por que não? Calor da gota serena, como diz o meu Nordeste. Eu vou, assim, ó, dentro de mim, eu vou protestar com Deus, eu vou falar para Deus que eu estou chateado com Ele. E como que eu entendi que eu deveria fazer isso? Pedindo uma cerveja. Eu vou tomar uma cerveja só de protesto. E olha que nem gostar eu gosto. Mas eu falei, tá quente, né? Eu acho que vai ficar mais gostoso porque tá quente. Pedir uma gelada vai... E eu quero mostrar para Deus que eu estou chateado. Olha a birra do caba. Estou confessando meu pecado para encurtar o seu, tá bom? Irmão, aí eu estou lá na cadeira, dizendo, vou beber, eu vou beber. Vou protestar. Aí fiquei ali sentado, 10 minutos, 20, meia hora, até que o cara da barraca veio. Pois não. Aí eu quero 4 caranguejos e uma água com gás. E eu fiquei em crise, dizendo, não é água com gás que eu quero, é cerveja. E eu não consegui. Aí acho que 5 minutos depois do pedido, foi passando uma família. Aí foi passando, aí o povo gosta disso, né? Porque o povo gosta de... tipo assim, eu nem tinha visto, mas viu, entendeu? Aí eu tô lá sentado, aí vai passando a família e a filha. Ai, pastor Anderson, mãe. Aí eu falei, que droga. Aí, primeiro soco. Já pensou se eu tivesse com a cerveja? Aí veio a família, nossa, a gente é de São Paulo, sua vida não sei o quê, bababá, bababá. Aí daqui a pouco estou lá e vem, pastor Anderson. Aí daqui a pouco vem meus 4 caranguejos, água com gás e o dono da barraca. Aí o dono da barraca coloca o caranguejo dizendo, pastor Anderson, você é uma bênção na minha vida. Aí eu, dentro de mim, né? Filho de rapariga gospel. Que droga! Mas ao mesmo tempo... Por que tudo isso? Para conectar com esse contexto de Romanos 14. Ao mesmo tempo que, meu Deus, cadê a minha liberdade? Eu quero ser humano, eu quero ter um dia de crise. E eu quero protestar contra Deus. Uma radiação espiritual dizendo, você é meu, macho, você tem dono no seu dia bom e no seu pior dia. Você é propriedade minha. Ao ponto que eu tenho um controle sobre tua vontade. E eu assim, ó. Continuei chateado. Mas quebrantado, dizendo, caramba, o evangelho, a graça é irresistível mesmo. Imagina, ó, querendo dizer cerveja. Aí o dono com a rédea, dizendo, não, vai não. Água com gás. Por quê? Porque as pessoas ao redor do contexto não teriam maturidade para administrar a liberdade. Aí eu já vou mais profundo. É pecado a cerveja? Não está escrito na Bíblia que é. Mas o uso dela no contexto errado vulnerabiliza a capacidade do outro de compreender.
Por isso que eu sempre digo, assim como liberdade sexual cristã não pode ser praticada no motel, na minha interpretação espiritual e bíblica, liberdade cristã para o consumo alcoólico jamais pode ser administrado num bar. É dentro desse contexto a fraqueza. No contexto, quem é santo vai dizer, convém? Qual a consequência? Me tornei público, eu não sou outra pessoa, eu me tornei o pastor Anderson. E me posicionar dizendo, é meu direito, eu sou livre em Cristo, é ferir esse texto. Direito à liberdade em Cristo eu tenho. Obrigação com meu irmão eu também tenho. Você está aqui, irmão? Então, o não julgueis essas duas vaidades. O irmão é maduro, bebe. Com educação, glorificando a Deus. O irmão não bebe. Os dois são sensuais, porque um diz, eu sou livre em Cristo. E o outro diz, beber é do demônio. Os dois estão errados. Porque no contexto do 14, a gente viu isso domingo passado. Ele diz, olha, quem come não julga quem não come. E quem não come não julga quem come. Porque quem abriu mão ou quem faz uso fez isso para o Senhor. Qual é a maturidade cristã? Ambos os lados não se imporem, não criarem doutrinas isoladas. Aquele que diz que não bebe não pode criar uma doutrina do não bebereis, porque ela não existe. Só existe a ordem do não embriagar. E é o que eu sempre ensino e mais uma vez ensino. Entre beber e embriagar é necessário você revelar se nasceu de novo. Porque esse vácuo do beber e embriagar está à sua responsabilidade, fruto do Espírito e evidência de novo nascimento. Ah, mas quem não tem controle? Não tem controle, talvez nem nasceu de novo, é só frequentador de culto. Porque perguntaram para mim, pastor Anderson, orar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo? Não. Evidência do batismo com o Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo. E um dos fundamentos do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. E quem nasceu de novo sabe. Beber eu posso, no ambiente certo, com as pessoas certas e glorificando a Deus. Ou seja, não deixando a minha liberdade ferir nem a Deus e nem ao próximo. Mas como eu sempre digo, é melhor espiritualizar, é melhor criar o demônio da bebida, entendeu? Do que educar o povo de Deus à administração da sua liberdade. Então será requerido de mim, na administração da minha liberdade, a evidência do meu novo nascimento, que é o fruto do Espírito Santo com todas as suas características. Domínio próprio, eu disse isso aqui domingo. Gente, não é demônio próprio, é domínio próprio. É virtude da vida que nos foi dada. Nos foi dada já. Romanos 5,5 diz isso, que nós recebemos o amor de Deus quando nos foi dado o Espírito Santo. O Espírito Santo mudou de carreta para dentro de nós com todas as virtudes do reino de Deus. Então se espera de nós responsabilidade, não proibicionismo. Por isso que a gente virou esse povo esquisito, que define ser evangélico por aquilo que a Bíblia não afirma. O que é um evangélico? O próprio mundo entende que o crente é aquele que não assiste novela, não bebe, não fuma e não transa. Ou seja, não é que a fé e a santidade cristã não abandona práticas, abandona sim. Mas abandona como consequência da consciência transformada pela morada do Espírito Santo. Mas tem gente que acha que esse adestramento da fuga fez dela uma pessoa evangélica autêntica, e não. Talvez você só está convencida e não convertida.
Porque a mudança do hábito não afirma a mudança interior. É óbvio, falo mais uma vez, que a mudança interior vai gerar mudanças exteriores. Mas nem toda mudança exterior é consequência de uma mudança interior. Aí eu vou pegar você, eu pego você, macho. Por que pastor virou uma raça ruim? Olha só, pastor, macho. Então, se mudança de hábitos mudou a essência e caráter, por que entre nós uma multidão de lobos? Sexualmente falando. Como que um pastor faz das vidas que Jesus salvou na cruz presa sexual? Como que tem pastor sem a prática da ética cristã na sexualidade? Ou seja, nem toda mudança de comportamento é mudança de caráter, mudança essencial, mudança de espírito. Porque uma coisa é óbvia, é o que eu sempre falo, para ser pastor é necessário ter sido avaliado como alguém santificado. E alguém santificado é alguém íntegro. Integridade, na minha leitura, é atributo de santidade. Está interligado. Alguém que é santo é alguém que é íntegro. E o sentido de integridade é de inteireza. Não é alguém que tem Deus em uma área da vida ou num cômodo da vida. É uma pessoa que decide ter Deus em todas as áreas da vida. Uma fé totalizante, uma fé integral. Para ser pastor, na minha leitura, por isso o meu escândalo, é necessária integridade, inteireza, totalidade de fé. Mas como a gente focalizou nos últimos 20 anos essa santidade do corpo, da estética, a gente não trabalhou os pecados da alma. Os pecados que começam dentro. Na verdade, todo pecado começa dentro. É que o adestramento fez a gente focar só o corpo. Mas o corpo é o último estágio do pecado. O pecado não começa naquilo que você faz. O pecado começa naquilo que você é. Por isso que é escandaloso para mim um monte de pastor dizendo que você não é o que você faz. Como assim? Se Jesus falou que é do interior do homem que sai todas as mazelas. Você é o que você faz, macho. Se você adultera, você é adúltero. Não tem esse papo que você cometeu um erro. Os coaches, com todo respeito à profissão, substituíram os profetas. Aí a igreja foi dominada por teologia coach. Você errou. Só um erro. Não, você não errou não, mas você foi para o inferno. Você pecou. E se você vive em pecado, você está afirmando qual é o seu destino eterno. Não tem esse papo que você errou. Você não errou não, você pecou. E pecado é blasfêmia, é desonra contra Deus. Antes de trair alguém, você traiu Deus, macho. Não é óbvio entender isso, não? Antes de eu trair minha esposa, eu traí minha aliança com Deus. E como que eu posso dizer que isso é um erro? Os canalhas evangélicos estão falando muito de terapia, precisa de uma surra bíblica. Com todo respeito aos terapeutas. Terapia. Isso é de transformação de caráter, macho. Traí minha esposa 10 vezes. Preciso de um terapeuta. Tá de brincation to me. Assim. E terapia é top. Eu fui e aquela acha que eu fugi. Não fugi não, eu vou voltar. Achei top. Ali em Águas Claras, um psicólogo. Top. Para problemas que o evangelho, aspas, não resolvem. É outra jurisdição. Não é porque sou um mau caráter que vou buscar terapia, não é a função da terapia, pô. Por que eu abrindo para você, fui buscar terapia? Porque eu sou um pastor, e um pastor deveria amar gente. Eu amava gente há 20 anos, 15 anos. Hoje não quero ver nem tua cara pintada de ouro. Aí eu falo, tenho que resolver esse BO. Acho que o acúmulo de decepções foi, entendeu? O papo é rápido, 2 minutos, pum. E antigamente, irmão, eu recebia 100 pessoas na minha casa, assim, a cozinha ficava do chão preto. O povo lá, ia na minha casa às 5 da tarde e saía às 5 da manhã. Hoje, ó. Aí eu falei, eu preciso de um ângulo terapêutico sobre isso. Onde que está esse negócio aqui escondido dentro de mim?
É a função da terapia, pegar o ponto cego da alma, da mente, o ilusionismo que nós criamos ao redor de um trauma. Não, e ele já me pegou na primeira pincelada, ele falou, rapaz, esse negócio aí do pimentão quando você tinha 7 anos, precisamos voltar nesse lugar. Falei, que droga, hein? Que coisa... Porque que eu falei com ele, com o terapeuta ali? Tipo assim, ó, eu detesto pimentão. O papo ali, você gosta de comer o quê? Como tudo, odeio pimentão. E por que você odeia pimentão? Porque meu pai amava pimentão. Aí ele já, conte-me mais. Aí eu falei, então, eu lembro que meu pai sentava, lavava um pimentão e começava a comer cru, igual maçã. E eu tenho lembranças que eu pegava um pimentão junto com ele, sentava do lado e começava a comer o pimentão junto com ele e tinha gosto de maçã. Aí ele, ó, na sexta terapia, a gente vai voltar aqui nesse negócio do pimentão. Eu acho top essa questão da mentira da mente e da mentira da alma. Tem uma ruptura, um trauma, e o ser humano oculta aquilo ali. E esses papos é muito top. Por exemplo, por incrível que pareça, eu tinha lembranças com meu irmão na igreja católica, a escola era dentro da igreja católica e tal, e eu tinha lembrança da gente de kimono, de karatê, de uma festa lá, de, sei lá, Halloween, alguma coisa assim que a gente se vestiu. Tu pira que esses dias assim de bobeira pensando nisso, ó, pô, eu me vi, brother, na sala do padre da época, com meu irmão. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, mano. Será que esse que padre filho de égua, mano? Aí eu falei, vou ligar pro meu irmão, mano, pra saber se ele lembra de alguma treta. Me veio assim, ó, sentado, pum! Porque não sei se você sabe isso. O impacto foi grande, a alma bloqueia. Por exemplo, tem mulheres que são abusadas que nem lembram do abuso. O impacto é tão grande que, pum, a mente passa um corretivo. Mas quando você vai descascando o corretivo, tá lá. Tô falando de escândalo, entra num caminho que não tem nada a ver, né? Traz um cafezinho aí pra mim. O que eu tava falando antes disso? Hã? Tá todo mundo. Fala mais, pastor do padre. Curioso, né? Eu tenho que ir no meu terapeuta para falar, jogar o BO no colo dele para ver o que ele faz lá. Você quer, pastor? Cara, eu sou da escola de um pai da igreja chamado Justino Marte. Toda a verdade, a verdade de Deus, esteja ela onde estiver. Então, se faz o ser humano transformar e evoluir, aquilo para mim é verdade e é verdade de Deus, mesmo que esteja na boca de outra pessoa que não seja um profeta, um pastor. Então não tem um problema com isso, não. Mas voltando a essa questão... por que eu gosto de quebrar a pregação com essas histórias? Pra você saber que o evangelho é prático, macho. Você não está diante de um pastor ilusionista, não, que vai criar um manto, um nébias, para agradar seus ouvidos. O evangelho é real, prático e é vivido no chão da vida. Então falei da praia para falar para você o que é santidade prática, o que é Jesus Cristo ser Senhor sobre a tua vida. Porque mesmo diante do teu dia mal, quando tu diz, hoje eu não quero ser crente, hoje eu vou finhar o pé na jaca, você vê que Deus tem a rédea sobre a tua vida, que os problemas existem de mamando a caducando, que é quando o problema se coloca diante de nós que nós temos a oportunidade de decidir viver para a glória de Deus. Então, eu não sou um pastor a construir cercas. Eu sou um pastor para plantar grama. Para daqui a um tempo a ovelha venha se alimentar. Quem é fraco de grama é bom de cerca. Eu detesto cerca.
Não precisa pedir meu aval e minha opinião para quase nada. Só pegue o que eu ensino, abrace a Bíblia e vá agradar e glorificar a Deus. Eu quero ser pastor, não quero ser babysitter. Só quero resolver problemas que importam. Não quero resolver problemas superficiais, não me procure para isso. Você, porém, porque julga o irmão. Dito tudo que eu disse até agora, entenda, não julgar do texto é o julgar superficial. Ah, o irmão é palmeirense, outro é vascaíno. Irmão, eu zoei os 7-1 da Alemanha. Teve ovelha que queria me bater, macho. Você não é patriota? Óbvio que sou, pô. Sou empregador, sou pastor, emprego mais de 10 famílias, sou patriota. Pô. E o cara chateado por causa que a Alemanha meteu 7 no Brasil. E eu falei, eu não vou torcer por esse time do Neymar não, irmão. Tá maluco? Falei pro cara, o último time da seleção brasileira que eu torci foi de 94. O último time de homem que o Brasil teve. O resto é tudo moleque. Assim, ó, quando entrou as tatuagens e a chuteira colorida, entrou um monte de Zé Ruela. Não. E eu assisti o jogo só pra... Aí eu fazia selfie, zoava, gritava. Aí voltando aqui para essa questão do escândalo, justamente essa superficialidade, entendeu? Ah, o irmão palmeirense, outro flamenguista, outro gosta de tatuagem, outro não, o outro bebe vinho, o outro não bebe, o outro gosta de cerveja. Mandaram um vídeo hoje, o medidor do açúcar, Heineken, 20%, Budweiser, 36%, Coca-Cola, 640% de açúcar. Você não pode beber, faz mal ao templo do Espírito. Deixa eu polemizar, posso polemizar? Posso botar o dedo na ferida? O irmão que bebe cerveja é mais saudável que o irmão que bebe Coca-Cola. Só para provocar você. E a Santa Ceia, como a gente está fazendo, mata mais do que gera vida. Porque o litro do suco Del Valle usado na Santa Ceia tem 10 vezes mais açúcar que 2 litros de Coca-Cola. Dê um Google quando o culto acabar e você vai ver que seu pastor não está mentindo. Não beba, irmão, cerveja, você está destruindo o templo do Espírito. E você está celebrando a ceia com Del Valle. E você está tomando Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite. Fale-me mais sobre isso. Pastor, você está incentivando as pessoas a beberem? Não, mas você não está entendendo não. Por favor, use o cérebro. Só não fica chato porque é proibicionista. Eu prefiro que você não beba, mas deixa de ser um crente xarope. Para de ser um crente pentelho, porque os números não mentem. Se você quer que o irmão não beba para preservar a saúde, a sua Coca-Cola está encurtando mais os seus dias do que os dele. Assim, ó, esses textos o cristão isola da Bíblia. Paulo mandou Timóteo não apenas beber água, mas beber vinho constantemente por causa das enfermidades no estômago. Ô, pastor, mas era suco. Não, irmão. Não, irmão. Se é vinho, não é suco. Não, mas tem vinho sem álcool. Não, não tem não. Se não tem álcool, não é vinho, é suco de uva concentrado. Não, falaram, tem um em Jerusalém que não tem álcool. Gente, é suco de uva concentrado. Se é vinho, passou por fermentação. Se passou por fermentação, é alcoólico. E tá danado, né? Que o apóstolo escreve a carta dizendo, não vos embriaguei com vinho e é suco de uva. Como que tu pode se embriagar com suco de uva? Como que tu pode se embriagar com tangue, Del Valle? Se a ordem é não vos embriagueis com vinho, que há dissolução na embriaguez, a mágica é essa, né? Tomar tanto vinho. Noé se embriagou com o quê? Del Valle? Se embriagou com vinho. Então assim, ó, gente, eu só quero elevar o nível. Continue não bebendo. Só pare de ser chato. Respeite o que está escrito.
Não fale o que a Bíblia não falou. Não vá além daquilo que está escrito. Ensine as consequências. Faça como eu, faça como John Piper. John Piper, pastor batista vivo, teólogo, referência para nós vivo, diz: no meu tempo cultural, eu prefiro me abster. Eu, Anderson, prefiro me abster com muitas restrições. Faço uso de bebida alcoólica. Não gosto. E assim, ó, se eu tomar uma latinha, já não tem estrutura. Tomei uma taça de vinho, não consigo. E por que em casa? Porque se você é fraquinho para beber, bebeu, dormiu, macho. Top demais. Agora, se você estiver no bar, eu não garanto. Por isso que eu estou dizendo, não é o lugar adequado. Em casa, bebeu, passou do limite, dormiu ou foi namorar. No bar, não. No bar, um problema vai chamando outro problema. Olha como você está por dentro. Às vezes você está assim, ó, furioso, né? Não estou acreditando que ele está falando isso. Isso é um histórico de adestramento, macho. E a liberdade dói, porque você precisa usar o bom senso, o cérebro e as consequências. Ensina as consequências. John Piper fala isso. Nesse tempo cultural, prefiro me abster e ensino para que se abstenham. Porque uma coisa vai linkando outra coisa. Então ensine consequências sobre o consumo irresponsável. E ensine as consequências de um uso moderado. Simples assim. Chesterton, eu gosto dele, um teólogo católico, diz: nunca beba por estar triste, só beba se estiver feliz. Isso é educação. Se a Bíblia não me proíbe, e um conselho de um homem sábio de Deus e um profeta de Deus diz: está triste? Não beba. Não beba. Aqui, ó, daqui a pouco tá, ó, na sofrência, porque ela me deixou, porque ele me deixou. Aí fala, aí vai para o estímulo da vingança. Fui traído, vou trair. Aí tá de bobeira num bar, já vem um cara com a maconha, vem outro com a cocaína e vamos para outra festa. E daqui a pouco você acorda e nem sabe quem te atropelou. Então ensine isso. Rapaz, é melhor não. E se fizer, faz porque está feliz entre os amigos. Tem coisa melhor, irmão. Para quem é homem, isso para mim é até atributo de masculinidade. De, entre os amigos, por exemplo, quanto tempo que você não encontra seus camaradas? Isso é celebração. Lutero celebrou a reforma, eu falei isso aqui domingo. Como? Bebendo cerveja com os amigos. Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo enquanto eu bebia cerveja com os meus amigos. Só beba se estiver feliz. Nunca beba se estiver triste. Palavras de um proibicionista. Olha que maturidade. Quem come, não julga quem não come. Quem não come, não julga quem come. Uai, o irmão da tua igreja, fui na casa dele, ele bebe. Não, mas ele bebe com educação, pô. Ele bebe para a glória de Deus. Pá. Ah, tá. Entendeu? Aí o cara que bebe diz, ó, santinho do pauoco não bebe. Não, mano, é porque ele teve... Você não conhece a história do cara. Olha o histórico do cara. Tal. E o cara acha que não é lícito para ele isso aí não, pô. O caminho dele é outro. Ah, entendi. É isso, pô. Ninguém tem que entrar num campo de batalha pela liberdade ou pelo proibicionismo. É para esse lugar que a gente tem que amadurecer. Eu já ordenei ao ministério, pastor, que se tornou vegano, sabe? Tem um vegetariano que não come carne. Aí tem o ovolacto vegetariano, que não come carne, só os derivados do leite, da manteiga e do ovo. E tem o vegano, que é o xarope. Não come carne, não come ovo. O ovo é menstruação da galinha, olha a loucura. E não come, não veste nada derivado animal, tal, lá. Raramente você encontra um vegano sóbrio. Parece que todo vegano é desequilibrado. Se tem algum aqui, me respeite, me perdoe, amadureça, para que a minha opinião não seja essa. E olha só, esse pastor que eu ordenei, vegano. Koinonia, a igreja vai ter momento de comunhão.
Eu falei bem assim, caramba, que cara especial, mano, que cara de Deus. O cara é vegano e estava na cozinha preparando a carne para os irmãos comerem. Esse é o contexto de Romanos capítulo 14. Come, não enche o saco de quem não come. Não come, não fica lacrando a vida do outro. Olha só, o cara é vegano. Para ele é uma violência matar o animal. E ele estava com as mãos preparando a carne para os irmãos comerem. É isso. E o que é escândalo? É o oposto disso. É destruírem a obra de Deus por comida e bebida, no contexto. Olha, a obra de Deus não é comida e nem bebida. Justiça, paz, alegria no Espírito. O hábito periférico é superficial na discussão evangélica. Nós temos que entrar no embate só por aquilo que é fundamental à nossa fé. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei, estou convencido que nada é impuro. Então aqui ele já eliminou tudo. Falei que domingo o contexto também da carta era as comidas sacrificadas aos ídolos. Ele diz só para quem considera impuro que é impuro. Mas Jesus é o Criador e o Redentor de todas as coisas. Só agradece e come. Jesus não deu a ordem a Pedro, é claro que a alusão era às missões, mas o Senhor diz, eu santifiquei todas as coisas e não considere mais nada imundo ou impuro. Por quê? Falei isso domingo passado. O diabo não é o criador de nada, ele só é o ilusionista. Então a gente não pode dar uma moral ao diabo que não pertence a ele. Olha, aquilo é do diabo, nada é do diabo, só a mentira. Eu estou persuadido no Senhor que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Se você acha que é, para você é. Mas qual é o problema? Você passa a doutrinar a experiência pessoal. Deus pediu para não ouvir música secular. Ok, mas a ordem de Deus para você não é doutrina para nós, porque para mim, por exemplo, se Deus falou para você que você não deve ouvir música secular, Deus mostrou para mim que a música cristã se tornou mais secular que a secular. Como que a gente resolve isso? Se Deus mandou para você só ouvir música sagrada, o que Deus falou para mim é que a música sagrada já não é mais sagrada. E agora? Eu não posso doutrinar dizendo, olha gente, baixou a guarda, escuta todo tipo de bagaceira. Eu não posso falar isso. Mas você também não pode dizer que o gospel é de Deus. Porque não é. E aquilo que eu sempre digo, experiência pessoal não é doutrina. A graça comum hoje me emociona mais que as músicas evangélicas. Graças a Deus que o nosso próprio louvor está resgatando uns clássicos, né? Hoje a gente cantou alguns clássicos. Ainda mexem comigo. Agora, os da atualidade, entra no ouvido e sai no outro, moço. É melhor ficar batendo panela. Então, você está percebendo? É o que eu sempre ensino, o ângulo de 360 graus. Cada um, ao olhar para o mesmo objeto, vai ver uma coisa diferente. Mas essa visão diferente que você está tendo sobre o mesmo objeto do qual eu estou olhando, não pode te incentivar a criar uma doutrina isolada da visão dos 360 graus. Você entende o que eu estou dizendo? Você olhou para o Evangelho e viu uma fatia do Evangelho. Você não pode criar uma doutrina isolada. Por isso que ele disse, nada é mais impuro a não ser para aquele que considera. Olha só o que ele diz, não é mais. Mas alguns ainda querem sustentar que é. Para esse é, deixa abaixo. Não vamos discutir o que é periférico. Vamos tentar incentivar uns aos outros ao que é fundamental.
Por exemplo, para a maioria de vocês, tatuagem é pecado. Vocês nem sabem que o meu ministério, essa igreja, começou dentro de uma loja de tatuagem. Eu era um gerente de uma loja de tatuagem. Eu colho gente convertida até hoje a partir do testemunho que eu dava lá, de tênis, bermuda, camiseta, David Keelan, som da noiva tocando, Bíblia dentro do estúdio. Eu chegava no Conic, onde era a nossa loja, tinha manhãs que tinha cadáver dentro do lixão e as pessoas ficavam escandalizadas. Como no meio dessa desgraça toda, tem um cara tocando música de Deus, música da igreja, lendo Bíblia, dentro desse antro que é o Conic. E tem gente que até hoje chega aqui no culto de domingo dizendo: eu sou daquela época de 20 anos atrás, quando você trabalhava na loja de tatuagem, me marcou muito. Como que um homem todo tatuado está no meio do Conic lendo Bíblia? E aquilo me envergonhou porque eu era desviado, tal, mas hoje eu quero Deus e eu só estou aqui nesse culto hoje porque eu te vi naquele dia. Explica aí, José. Mas por que eu não falo isso? Estou falando agora. Nunca falei para você. Porque não é doutrina. Eu não posso dizer, comece uma igreja dentro da loja de uma tatuagem, dentro de uma loja de tatuagem que você vai virar um pastor. Entendeu? Não posso doutrinar a experiência. E não posso definir que a minha experiência ela é aplicável na vida de todos. Eu converti gente dentro do estúdio de tatuagem. Eu converti mulher que queria transar comigo dentro do estúdio de tatuagem. E eu disse, não, eu não transo não com mulher. Você é gay? Não, eu amo um homem. Eu amo uma pessoa. Qual é o nome dessa mulher que você ama? Não, é um cara. Você é gay? Não, eu sou cristão. Ah, é. Então não vai dar para a gente transar? Não, a gente nem sai, a gente nem transa. Eu estou 3 anos sem beijar na boca de uma mulher. E não vai mudar agora porque você chegou, não. Irmão, aquela mulher saiu tão desnorteada. Ela voltou depois de um mês, dizendo que se sentiu lixo, porque era patricinha do Lago Sul. Imagina eu, na análise dela, todo doidão. Ela ia lá e a gente ia sair, ter sexo, drogas e rock and roll. Ela chegou e o doidão disse... O doidão mostrou para ela uma moral de vida que ela não tinha. Então ela foi para casa, segundo as palavras dela, se sentindo um lixo. Meu Deus, eu vou para um cara julgando que a aparência dele, a partir da aparência dele, eu vou ter uma experiência sexual que me agrada, e o cara vai lá e me expressa valores morais que eu, sem uma tatuagem sequer, não tenho. E ela falou que entrou no carro, começou a chorar, foi dirigindo sem norte, estacionou o carro e não viu que estacionou na frente de uma igreja. Desceu, entrou, estava tendo um culto numa sexta-feira. Falou, não lembro mais de nada. Eu falei, endemoniou. Caiu lá, endemoniada, certeza. Pombagira manifestou forte. Tinha encontro na igreja no final de semana. Eu fui para o encontro. Me ensinaram o evangelho. Me apaixonei pelo homem que você é apaixonado e só vim aqui para dizer que eu não quero mais transar com você. Aí eu falei, me dá um abraço santo agora aqui, por fora, por fora. Aleluia. Deus te abençoe. E aí, gente, está vendo? Como o ângulo de 360 graus é variável a partir da visão de cada um, só não podemos isolar e criar nossa doutrina pessoal. Imagina, se eu pregar um evangelho que só é crente quem tiver tatuagem. Nada é impuro, disse o apóstolo, a não ser para aquele que considera. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Qual o sentido disso? Impor a liberdade. Por exemplo, o irmão é fraco na liberdade com o álcool. Ferir ele por causa disso, chamar ele de crentinho, religioso, excluir ele. Tem 5 irmãos da igreja que bebem com responsabilidade, fazem uma koinonia, uma comunhão em casa. Tem 5 que bebem, 1 que não bebe. Os 5 que bebem hostilizam o irmão, crentinho, religioso, fariseu. É esse contexto. Se o irmão entristece com a sua liberdade, você já não anda segundo o amor. Porque assim, o que esses 5 irmãos deveriam fazer se o irmão não bebe? Não beber.
Ou assim, ó, espera o irmão ir embora. Você sabe que o irmão não gosta e não lida bem com isso. E o que é amor cristão? Poupar o irmão. Celebrar o essencial, falar de Deus, da palavra, orarem juntos, adorarem juntos. O irmão, estou cansado, vou embora. E aqueles 5 que têm a liberdade falam, agora a gente pode praticar a nossa liberdade. Impor a liberdade é falta de amor. Se o irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, como eu disse, liberdade você tem, responsabilidade com o irmão também, porque Jesus morreu por ele. Não seja difamado aquilo que vocês consideram bom. A liberdade é boa. Você gosta da possibilidade com a mulher da tua mocidade. Salomão disse isso, que era dom de Deus. A gente usufruir o resultado do nosso trabalho e do nosso salário, bebendo o nosso vinho e comendo o nosso pão com a mulher da nossa mocidade. Então, é bom ser livre? É bom assim, ó, dia 5, dia 10, pagar os boletos, pagar o aluguel, pagar a escola dos meninos, sobrar a grana para sair com a varoa, como diz o Ender Carvalho, com a cremosa, e juntos administrarem a liberdade do Senhor. Louvado seja o Senhor. Olha só a cremosa, 10 anos a gente não tinha dinheiro para comprar o dog, agora a gente está aqui num restaurante francês, comendo um espaguete italiano, tomando um vinho. Vamos louvar o Senhor. Isso é bom ou ruim? Bom. Não seja irresponsável com aquilo que é bom. Ao administrar isso de maneira irresponsável, se é boa a liberdade que o Senhor te deu, não use essa liberdade de maneira irresponsável. Porque o reino de Deus, verso 17, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Deus é agradável. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Entende agora a conclusão da liberdade. Quem é livre e é responsável por si e pelo outro é agradável a Deus. Ele anda nesse limite. Eu sou livre, mas eu não vou exercer a liberdade nesse contexto por consciência em Deus. E é agradável às pessoas. Imagina o irmão saber que você poupou ele do dano da sua liberdade. O irmão se sente amado, o irmão se sente incluído, o irmão se sente importante. Olha só, aqui em casa a gente, quando tem confraternizações como essa, bebemos. Hoje nós não vamos beber por respeito ao irmão, que nós sabemos que o irmão não bebe. Isso é mesa do Evangelho, irmão. Isso é mesa da graça. Então, aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus. Deus fala, meu filho amadureceu, né? Virou gente. E é agradável às pessoas. Gera mais koinonia, comunhão, do que divisão. Essa guerra de narrativa, entendeu? Os grupos dos santinhos, dos santões, dos beberrões, dos não beberrões, aí começa a dividir o corpo de Cristo, sem motivo nenhum, discutindo assuntos não essenciais por causa de comida e bebida. Verso 19, assim sigamos, olha o conselho, assim sigamos as coisas que contribuem para a paz e as que são para a edificação mútua, ou seja, o que não é essencial, deixa no fórum privado. Administra a tua liberdade na tua individualidade. Não entra no debate que não vai trazer edificação comum. O missionário chileno Vergara, a gente se falou há uns 3 meses, numa ligação pelo WhatsApp, e ele disse, eu não subo num púlpito para pregar dúvidas, porque eu tinha feito uma live com um pastor amigo meu,
aqui ele já lança um monte de caraminhola na cabeça do povo. Aí o chileno falou bem assim, pô, que live paia, né, velho? Graças a Deus que tu é homem de Deus e tu vai lá e lança os fundamentos bíblicos. Mas qual a necessidade de ir para o ambiente de ensino para trazer dúvida? Ele diz, é o meu compromisso. Eu não subo num púlpito para pregar dúvida. Eu subo num púlpito para pregar certezas. Estou convicto de uma verdade? Eu subo num púlpito para ensinar. Agora eu não subo num púlpito para jogar as caraminholas de cada um puxar para a sua verdade. Não, porque a verdade não é individual e nem abstrata. Ela é fundamental, coletiva. Ela é uma só. Mesmo que a gente tenha revelações distintas sobre a mesma verdade. Então, pregar a dúvida é dividir o corpo de Cristo. Pregue convicções. Por que eu estou há 2 domingos lançando o fundamento? Eu estou convicto. Falei para você, até 7 anos atrás, 8 anos, eu era o pastor que só bebia quem estava endemoniado. Mas isso é irresponsabilidade, fanatismo religioso. Eu não posso, irmão, ensinar aquilo que a Bíblia não me respalda. Baseado em experiência, em histórico, em gente fraca na igreja. Não, eu tenho que ser responsável com a Bíblia. Eu não posso ser irresponsável e dizer está liberado, mas eu não posso ser irresponsável de demonizar um negócio que a Bíblia não demonizou. Não destrua, verso 20, a obra de Deus por causa de comida. Todas, ele não disse algumas, ele não disse a que você escolher. Todas as coisas, na verdade, são puras. Mas não é bom quando alguém come com escândalo. É bom não comer carne, e nesse contexto, claro que carne sacrificada aos ídolos, tá? Paulo não era vegano. Ele mesmo não poupou irmão de comer carne, então não distorça. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo, diante de Deus. Ou seja, sua liberdade tem que ser administrada no foro privado, domiciliar. Bebe cerveja? Não vá para o bar. Compre, quando for fazer compra, compre um freezerzinho, deixe lá. Assistir um Netflix, aleluia. Recebeu amigos que também fazem uso, glória a Deus. Vamos brindar em louvor ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se pegarem isso e jogarem no YouTube, né? Herege! Eu só vou dizer, abra a Bíblia e também a história do cristianismo e me refute. Se usar, eu sou o primeiro a voltar atrás. A fé que você tem, guarde para você mesmo. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, se atropelar num negócio que estava resolvido para você mesmo, olha só, beber não é pecado. Aí te encontra embriagado, xarope, sem controle. Então assim, ser condenado naquilo que aprova, pega mal, não é evangélico, não é santo. Pastor Jack comunga, ele diz, olha, 360 dias tem um ano, não passa 1 litro de álcool na minha corrente sanguínea. Mas também da mesma linha, não posso ser o canalha proibicionista, a Bíblia não proíbe. Então o povo acha que quando vem esse tipo de ensino, é que quer passar pano porque ele está fazendo. Não. Assim a gente só está trazendo luz à bagunça. Porque esse proibicionismo que gerou toda a infantilidade cristã. Porque a infantilidade de uma área da vida vai ser infantilidade progressiva nas outras áreas. Maturidade de uma área vai se tornar maturidade das outras áreas. Porque a infantilidade vem da análise bíblica. Se eu sou infantil, proibicionista e isolei um texto da Bíblia, que texto da Bíblia eu respeitaria no seu contexto? Verso 23. Mas aquele que tem dúvidas
é condenado se comer. Pois o que ele faz não provém da fé. Olha o que ele está dizendo. A fé, que Deus é o Criador e o santificador e o diabo só é dono da verdade, da mentira. Tudo que não provém da fé é pecado. Eu falei domingo passado, parte do salário de João Calvino, parte do salário do próprio Martinho Lutero, posteriormente, era pago com barris de cerveja. Eles estavam errados. Todos estamos. Somos pais da teologia deles. Somos filhos da teologia deles. Sem a reforma de Calvino, não estaríamos tendo esse culto. Você está aqui. Calvino, está aqui seus 3 mil reais de salário. Ganha 5. Está aqui seus 3, aleluia. Plano de saúde está pago, FGTS também. E está aqui os 10 barris de igreja, de cerveja. A 200 reais cada um, aleluia. E ele voltava para casa. Teólogo mais eficaz de toda a história do cristianismo. Tinha parte do seu salário em barris de cerveja. Mas pastor não quer pregar isso, dá trabalho. Que fala, meu Deus, eu perco o controle da igreja. E quem falou que você tem que ter controle sobre a igreja? Quem falou que você é vigilante da vida dos irmãos? Ensino e maturidade, deixa o povo de Deus ser livre, irmão. Você não é dono do rebanho de Jesus. Olha só, cada um é responsável por si mesmo. Noé se embriagou, sim ou não? Isso não dava direito a Cão de expor o pai. Foi amaldiçoado. Então, se a embriaguez de Noé é punível diante de Deus, expor Noé é tão repreensível diante de Deus como a embriaguez de Noé. Então, se Noé tem que responder a Deus porque se embriagou, o filho foi amaldiçoado porque expôs ao pai. Então, você está vendo que cada área tem sua jurisdição. Julgar o que você não deve, incorre você em juízo. Ser irresponsável com a sua liberdade também te coloca em juízo. Não se beber não é pecado e sou irresponsável ao beber, serei julgado por Deus. Quem me julgar naquilo que a Bíblia não proíbe, naquilo que a Bíblia não proíbe, será julgado por Deus. Olha que maravilha, é o ângulo de 360 graus. Você está vendo o que é um evangelho maduro e saudável? E para a gente encerrar, ora, os que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades do fraco e não agradar a nós mesmos. Ou seja, quem amadureceu, paga o preço. Quem amadureceu faz a escolha mais coerente. Por isso que John Piper disse, prefiro não beber e não pregar a liberdade ao consumo alcoólico. Ele amadureceu e administra a debilidade dos irmãos. Então, é a responsabilidade do irmão mais velho. Amadureceu, paga o preço. É igual crise no casamento. Quem cresceu primeiro? O marido ou a mulher? Quem amadureceu primeiro, morre primeiro. Quem amadureceu primeiro, carrega a cruz, até que o outro chegue ao nível de carregar a cruz junto. Os que somos fortes, devemos suportar as debilidades do fraco na fé e não agradar a nós. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque Cristo também não agradou a si mesmo. Pelo contrário, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo, para que vocês, unânimes e em uma só voz, glorifiquem o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é espetacular, né? Todos vocês têm o mesmo modo de pensar. Por isso a gente chegou nessa infantilidade, porque cada um puxou o seu ângulo. Então, devemos ter a mesma maneira de pensar no que é fundamental.
no que é periférico é de foro privado. O que é de foro privado, que a Bíblia não manda a gente se envolver, cada um, no contexto, dará conta de si mesmo a Deus. Ele diz, não julgue, cada um se apresentará sozinho diante de Deus. Então, se você acha que aquilo que o irmão está fazendo não é coerente e é errado, mas você não tem base bíblica para afirmar, isso que é o danado. Porque ele diz, compre a briga se você tiver base bíblica para contradizer o que o irmão está fazendo. Se o que o irmão está fazendo, você não tem respaldo bíblico para sustentar o confronto, deixa ele em paz, cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Um exemplo. Não beberei está na Bíblia, mas não adulterarás está. Então, se você trai, eu posso e tenho sustentabilidade bíblica para te confrontar. Se você bebe, eu não tenho. Eu só posso, o meu limite é te educar e dizer, não vos embriagueis. Ficou claro? A mesma maneira de pensar. Minha expectativa é a igreja madura para que quem faz e quem não faz aquilo que é superficial ao fundamental, revelado pelas Escrituras, vivam em unidade. O tatuado e o não tatuado, a senhora de 80 anos e o punk com cabelo rosa do lado dela. Entendeu? Essa é a igreja. O irmão que se envolvia com criminalidade e o policial do lado dele na mesma igreja. O pequeno e o grande, o maior e o menor. Todos juntos. Com o mesmo entendimento do que é importante para o Evangelho. As doutrinas básicas da fé, os fundamentos necessários para a sustentabilidade de uma fé evangélica saudável, pensamos igual. Criação, queda, redenção, consumação, a partir desse quadripé bíblico e teológico, todas as doutrinas cristãs estabelecidas e gerando um senso comum da igreja reconhecer o que é verdade, o que é mentira, o que é erro, o que é heresia. O superficial, cada um diz, o irmão, é problema dele. Eu não quero. Por exemplo, colocaram eu e Jack numa rinha, né? O Jack falou que não é problema ir para o motel, e eu acho que é um problemaço. Eu fiz um vídeo, né? Não sei se você viu eu explicando isso. Por que é um problemaço? Porque desde a origem do motel, ele é criado para uma finalidade, não tem como você mudar a natureza do lugar. O motel é o lugar de você praticar o que você tem vergonha daquilo que Deus não tem. Deus criou o sexo e não se envergonha de ter criado a sexualidade humana. O motel, desde a sua raiz nos Estados Unidos, e em 1968 foi aberto no Brasil, ali em Itaquaquecetuba, na BR de Itaquaquecetuba, o Hotel Playboy. O Motel Playboy é o primeiro motel do Brasil. O motel, desde a origem nos Estados Unidos, a origem dele é para se tornar hospedagem rápida para viajantes. Então, ele pegou os fonemas de motor e hotel. Não tinha. Para você hospedar num hotel, você tinha que pagar a diária. Então, os hotéis da época não contemplavam um caminhoneiro parar na estrada e se hospedar. E um arquiteto teve essa visão e disse, vou criar o motel, motor e hotel, para os caminhoneiros e os viajantes da estrada. Outros empresários falaram, pregaram a mesma lógica dele e criaram um motel como lugar da celebração da vergonha. E aqui no Brasil, até a década de 80, não sei se você sabia, adultério era crime. Trair o cônjuge dava cadeia. E de 80 para baixo, tinha no Brasil a polícia dos costumes. E algumas patrulhas da polícia ficavam na porta do motel esperando as pessoas saírem, prendiam elas, se a relação praticada lá dentro era ilícita. Pastor, expliquei no vídeo, mas a pousada e o hotel, mas a natureza da pousada e do hotel não é essa. O nível de acontecer numa pousada e num hotel, o que acontece no motel é quase zero. Por exemplo, eu dei o exemplo que eu preguei em Goiânia e levei o Paulo, meu filho. Esqueci os documentos, não me deixaram entrar.
Ao mesmo tempo que eu fiquei chateado que o hotel era muito bom, fiquei muito feliz dizendo, graças a Deus que o hotel tem essa política, e essa política restringe a prática da pedofilia. Dormi num colchonete na casa do irmão e o Paulo dormiu num berço, feliz da vida. Nem todo motel vai ter a política da restrição da idade. Acabou de morrer uma garota de 16 anos, dentro de um motel. Eu fui tirar fotos. Amigo do Carlos foi tirar foto da gravidez da Keira, a gente foi com a família, BR indo para Águas Lindas. Um posto abandonado do lado no motel. Estamos tirando foto. Daqui a pouco uma explosão e 3 travestis correndo. A gente fala, meu Deus! Pularam do motel para fora. Por quê? Ou doparam, ou roubaram, ou esfaquearam, ou brigaram com alguém dentro. Pergunto para você, qual a possibilidade disso acontecer numa pousada familiar? Na semana seguinte, um PM do Piauí, que estava em Brasília, não pagou a conta de 7 travestis que estavam fazendo programa com ele dentro de um... Não foi dentro de uma pousada e nem de um hotel, que pegou o CPF, e-mail, endereço. Que eu, irmão, rodei 25 países nos últimos 3 anos. Todo hotel, cara, crachá, endereço, CEP, RG, filiação, tá lá. Motel não. Então, discussões essenciais para o que importa. Motel é um lugar de morte, macho. Olha a herança. Pederastia, pedofilia, travestismo, transexualidade, adultério, orgia. Quantos casamentos não acabaram? A cama, a cama que eu vou deitar o corpo da mulher que eu amo está cheia de fantasmas. E o escritor de Hebreus diz que o matrimônio seja reverenciado por todos e que o leito seja sem mácula. Como que eu vou deitar o corpo da mulher que eu amo numa cama onde 5.000 pessoas já passaram e fizeram tudo aquilo que Deus abomina? Isso é um escândalo. E eu gravei o vídeo já falando, não, nisso aqui, assim, ó, tem muita coisa que eu e Jack nos encontramos. Isso aqui é raciocínio básico, sem espiritualizar, sem dizer que o motel está dominado de demônios. Reflexão básica, ética cristã, ética da vida. Ética da vida é o quê? Se existir a possibilidade de terem entrado num quarto e numa cama de motel com uma criança, já é motivo suficiente para nenhum cristão entrar num motel. Reflexão básica sem querer se aprofundar. Isso é escândalo. Ah, o pastor Anderson frequenta motel. Isso é escândalo. Está entendendo? Escândalo é aquilo que realmente importa. Aquilo que não importa, o nosso senso deve ser comum. Aquilo que verdadeiramente importa, a gente tem que discutir, gerar maturidade. Você já viu, se você passa por motel, a fila meio-dia? Não é com a esposa que o caba está indo, não. Meio-dia para o motel, não, mano. E como que à noite você fala, ai, meu Deus, está pressão aqui em casa, preciso ter um tempo com a mulher e levar para o motel? Não, macho, eleva o nível. Pega um Blue Tree da vida, não morre não, de vez em quando, levar uma facada financeira. Ah, mas se teve lá? A natureza do lugar, gente. Não sei se você entendeu isso. Porque não existem, eu expliquei isso no vídeo, não existe o lugar santo. Mas é claro que existe o lugar profano. Se existisse o lugar santo, não tinha pastor adulterando na igreja, usando gabinete pastoral para isso. Então não tem um lugar santo, não se trata disso. Mas existe a natureza do lugar. A igreja é feita para isso? Para pastor ser safado? O hotel é feito para isso? A pousada é feito para isso? Não. Mas o motel é feito para a celebração daquilo que você se envergonha. Você quer esconder no motel o que você não tem coragem de expressar. Por que você não posta hashtag no motel, seu canalha? Posta aí. Tá chateado comigo? Posta hashtag. Agora, se você for pro Butri, você pega na piscina. Aleluia, quem não me honrou na tribulação. Tô aqui no Blue Tree, Lago Sul. Chupa, Satanás. Chupa, invejosos gospel. Mas você não posta hashtag no motel.
Hã? Então, se não tem vergonha, o que é pecado? Tudo aquilo que você tem vergonha de ensinar ao seu filho. Ensina ao seu filho que o motel é um lugar de vida. Ensina para ele, pô. Fala para ele tudo que acontece lá e explica para ele como que você deita o corpo da mãe dele naquele lugar imundo. Quando você postar a hashtag motel, BR040, a noite vai ser pequena. Aí eu falo, mas enquanto isso, você só está de conversa fiada. Deus é bom! Eu falei para você, irmão, culto bom é que você volta para casa chateado. Deus é fiel, amém? Deus é bom. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, pelo culto que a tua igreja ergue a ti. Tu és digno, tu és santo, tu és perfeito e tu tem levantado um povo que deseja honrar não só liturgicamente o teu nome, mas publicamente o teu nome, na família, no cotidiano, na sociedade, Senhor, no trabalho. Que o Senhor seja glorificado em tudo através da tua vida, através da nossa vida, e que a tua palavra, ao nos transformar, também nos impulsione como agentes de transformação que glorificam o teu nome nesse mundo caído. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém.